Olá, eu sou a professora Anne da Encarnação e o assunto da aula de hoje é comparando frações com o inteiro. Antes da gente comparar as frações, nós vamos identificar os tipos de frações, certo? Então vamos lá. Nós temos a fração própria. A fração própria tem um numerador menor do que o denominador. Esse é o tipo de fração que estamos trabalhando desde o início do assunto até agora. Vamos aqui representar essa figura geométrica em forma de fração. Qual é o primeiro passo da gente representar o todo? Da gente representar a fração? Considerar o todo. O todo aqui ele foi dividido em quantas partes? Em 3 partes. Vamos agora identificar o nosso numerador, que é a parte colorida, que foi colorida aqui um quadradinho. Então, 1/3 é a representação da nossa figura geométrica. Vamos colocar dentro de um problema para a gente conseguir visualizar melhor, então vamos lá. Joana comprou uma barrinha de chocolate que tem 3 divisões. Ela decidiu comer uma única divisão, restando assim, então essa aqui é a fração que marca a parte que Joana comeu do chocolate. 1/3 do chocolate, ok? Então, isso aqui, esse tipo de fração é chamado de fração própria. Por quê? Porque o numerador, que é o número de cima, é menor do que o denominador. Isso significa que ela comeu uma quantidade menor do que o inteiro. Porque o inteiro não é 3/3, 3/3, o inteiro não é representado dessa forma, ela comeu somente um único pedacinho, então ela comeu uma parte menor do que o inteiro. Vamos agora identificar o que é uma fração imprópria. A fração imprópria significa que tem um numerador maior do que o denominador. Vamos então identificar aí o inteiro da nossa figura geométrica. Observe que aqui nós temos duas figuras geométricas iguais e de iguais tamanhos também. Então, vamos lá. Qual é o inteiro aqui representado? Cada figura aqui, vamos analisar essa figura, ela foi dividida em 3 partes, e essa aqui também foi dividida em 3 partes. Então, o inteiro, o todo, foi dividido em 3 partes. Vamos lá. E qual é a parte que está colorida? Vamos aqui contar. 1, 2, 3, 4, 5. 5 quadradinhos coloridos. Vamos colocar dentro de um problema para a gente conseguir visualizar. Então, Joana, ao invés de ela comprar uma única barra de chocolate, ela comprou 2 barrinhas de chocolates. O que ela fez? Ela comeu uma barrinha inteira e comeu 2 quadradinhos da segunda barrinha. Entendeu? Então, ela comprou 2 barras, comeu uma e mais 2 pedacinhos da segunda barrinha. É dessa forma aqui que a gente representa. Então, o que significa a fração imprópria? Significa que foi consumido além do inteiro. Observe que ela comeu um inteiro e parte de outro inteiro. Então, a fração imprópria é maior do que o inteiro. Por isso que o numerador é maior do que o denominador, porque marca que ela comeu o conjunto de 3 e comeu parte do outro conjunto. Conseguiu entender? Fração própria, vamos de novo. Fração própria, o numerador é menor do que o denominador, porque significa que comeu uma quantidade, tratando aqui do exemplo do chocolate, comeu uma quantidade menor do que o inteiro. Observe que ela só comeu um quadradinho, restando 2. Já a fração imprópria, o numerador é maior do que o denominador, o que significa que ela comeu além do inteiro, da parte do todo. Observe que ela comeu aqui uma barrinha completa e parte da segunda barrinha, restando somente um pedaço. Então, ela comeu 1, 2, 3, 4, 5. 5 pedacinhos, sendo que a divisão do todo de uma barrinha é dividido em 3 partes. Conseguiu entender? Vamos agora para a fração aparente. O que seria a fração aparente? O numerador é divisível
pelo denominador. Quando eu digo que um número é divisível por outro, ele também é múltiplo. Então, vamos lá representar a nossa fração. Vamos, então, identificar o todo. O que é o todo aqui? A nossa figura, a nossa barrinha de chocolate, ela é dividida em 3 partes. 3 partes. E qual é a representação da parte colorida? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 partes. Então, o que significa aqui? Vamos lá. Joana, das 2 barrinhas compradas, ela comprou 2 barras de chocolate, certo? Cada barra é dividida em 3 partes e ela comeu 6 pedaços. Se na primeira barra tem 3 partes, ela comeu as 3. E na segunda barra tem 3 partes e ela comeu mais 3, significa que ela comeu 6 pedaços do chocolate. Ou seja, aí vamos lá para a fração aparente para você identificar. Quando o numerador é divisível pelo denominador. Lembra que eu venho dizendo que fração é uma divisão? Então, 6 dividido por 3 é igual a 2. Ou seja, a fração é dita aparente quando o seu numerador é divisível pelo denominador, dando um número natural inteiro. Então, significa aqui que Joana comeu 2 barrinhas, certo? Significa, então, vamos agora fazer uma recapitulação. Fração própria, o numerador é menor do que o denominador, significa aqui que Joana comeu menor do que o inteiro. A fração imprópria, o numerador maior do que o denominador, significa que ela comeu além do inteiro, mais do que o inteiro, ela comeu uma toda e parte de uma. E fração aparente é quando o numerador é divisível por 2. Ou seja, o número precisa ser divisível e dar um número inteiro natural, ok? Vamos, então, agora comparar essas frações que estão dentro da mesma situação. Eu trouxe aqui uma reta numerada. 0, 1, 2, que vocês já conhecem. Vamos, então, colocar aqui, identificar qual é a fração menor, qual é a fração maior e colocar dentro dessa reta, ok? Então, vamos lá. Bom, 1/3 é maior do... Observe que aqui eu numerei com 1 e 2. 1 inteiro, 2 inteiros, certo? Então, vamos lá. 1/3 é maior do que 1 inteiro ou ele é menor do que 1 inteiro? Significa aqui que Joana comeu 1 inteiro, que foi a barrinha de chocolate toda, ou menor do que o inteiro? Uma parte desse inteiro. Uma parte desse inteiro, porque ela só comeu dos 3 pedaços, um único pedaço. Então, 1/3 é menor, vou colocar aqui em cima, menor do que 1 inteiro, certo? Porque ela comeu menos do que 1 inteiro. Vamos para a próxima fração, 5/3. Vamos aqui analisar. Joana, ela comeu uma barrinha inteira e parte da segunda barrinha de chocolate. Então, ela comeu mais que 1 inteiro ou menos que 1 inteiro? Mais que 1 inteiro. Então, 5/3 é maior do que 1 inteiro. Por quê? Observe aqui que ela comeu um completo e parte de outro. Então, é maior do que 1 inteiro. Lembra? Então, vamos para a nossa próxima fração. 6/3 é maior do que 1 inteiro ou menor do que 1 inteiro, ou ainda maior do que 2 inteiros. Vamos observar aqui a nossa fração. 6 dividido por 3 é igual a 2. Então, 6/3 significa que ela comeu 2 barrinhas. Então, 6/3 é igual aqui a 2 barrinhas. Significa que eu posso escrever 2, que são 2 barrinhas, ou 6/3. Entenderam? Como é que faz a comparação de fração? Observe que aqui Joana comeu uma parte de uma única barrinha. Aqui na fração imprópria, ela comeu uma barra de chocolate, parte da segunda barra.
E na fração aparente, o número é divisível. O numerador é divisível pelo denominador e ela comeu 2 barrinhas, porque deu um número inteiro aqui. Vamos a um exemplo onde a gente identifica quais são os tipos de frações. Observe as frações abaixo e classifique-as em fração própria, imprópria ou fração aparente. Vamos observar aqui o primeiro exemplo. 8/5. Se o numerador é maior do que o denominador, é uma fração imprópria. Então, aqui, 8/5, fração imprópria. Vamos para o nosso segundo exemplo. 3/7. O numerador é menor do que o denominador. Então, ela é uma fração própria. Fração própria. Ou seja, menor do que o inteiro. Deixa eu colocar aqui. Menor do que o inteiro. E essa de cima, se eu tenho um numerador maior do que o denominador, ela é fração imprópria e significa que ela é maior do que o inteiro. Significa, vamos dizer assim, que você comeu uma pizza inteira e parte de outra pizza, certo? Então, você comeu além do inteiro, além de uma pizza inteira, maior do que o inteiro. E vamos analisar aqui a próxima fração. 12/4. Observe aqui que 12 é divisível pelo o denominador, por 4. Então, 12 dividido por 4 é igual a 3. Se a gente, na divisão, nós temos um número natural inteiro, significa que ela é uma fração aparente. Fração aparente. Por quê, professora? Pois 12 dividido por 4 é igual a 3. Você tem um número natural inteiro, certinho? Vamos agora aqui ao nosso segundo exemplo. Nós vamos representar as frações abaixo em forma de figuras. Então, vamos lá. Nós temos a fração aí 7/2. Professor, o que é isso? Vamos identificar o nosso todo. Significa aqui dizer que o nosso todo é dividido em 2 partes. Então, eu tenho que fazer uma figura que divida somente 2 vezes. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, uma figura e dividir ela em 2 partes. O nosso todo, esse aqui é o nosso inteiro, é dividido em 2 partes. 1, 2. Só que aqui tem um número, professor, um numerador maior do que o denominador. Então, significa que, vamos trazer para o exemplo do chocolate, vamos dizer que a barrinha de chocolate, ela é dividida em 2 partes. Se tem aqui 7/2, significa que eu comi além de uma barrinha só. Então, eu comi uma barrinha, porque aqui 1, 2, comi 2 barrinhas, 3, 4, comi mais outra barrinha, 5, 6, e comi metade de outra barrinha, ó. Então, significa aqui, uma barra de chocolate que eu comprei, ela é dividida em 2 pedaços, certo? Mas observe a minha fração aqui, 7/2. Então, significa que eu comprei várias barras de chocolate e fui comendo. Que a parte que eu comi é representada, então, por essa fração aqui, 7/2. Então, observe, eu comi uma barrinha, porque eu comi ela 1, 2, eu comi 1, 2, 3 e metade de uma. Vamos ver se isso é correto? A parte pintada mostra a quantidade de chocolate que eu comi. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok? Você tem que prestar atenção no seguinte, o denominador marca a quantidade de vezes que o seu inteiro, o inteiro é somente esse aqui, ó. O seu inteiro foi dividido, então, eu comi 1 inteiro, 2 inteiros, 3 inteiros e parte do outro inteiro, ok? Certinho? Conseguiu compreender?
Vamos para um próximo exemplo para fixar o conhecimento? Então, vamos lá. Eu tenho aqui 4/3 pró, mas o numerador aí é maior do que o denominador. Então, ela é uma fração imprópria, assim como essa daqui, ó. Se o numerador é maior do que o denominador, ela é uma fração imprópria. O nosso segundo exemplo também, nós temos uma fração imprópria, porque o numerador é maior do que o denominador. Então, qual é o nosso primeiro passo aí? Identificar o todo. O nosso todo, a nossa unidade foi dividida em quantas vezes? 3 vezes, não é isso? Então, nós vamos fazer aqui a figura que é dividida em 3 vezes, certo? E tá dizendo que, vamos agora imaginar que essa barra de chocolate tenha 3 pessoas, já dividida em 3 pedaços iguais, em 3 partes iguais. Então, eu comi aqui, significa que eu comi 4 pedaços. Então, eu comi uma inteira, não é isso? E parte de uma outra barra de chocolate. Observe aqui, ó. Então, vamos agora marcar a quantidade de chocolate que eu comi. Eu comi 4 pedaços. Então, 1, 2, 3, 4. Observe que o nosso todo, a nossa barra de chocolate, ela é dividida em 3 partes. Esse aqui é o nosso inteiro, certo? Que é dividido em 3 partes. Como eu comi, além de um inteiro, mais do que um inteiro, eu tenho uma fração imprópria, porque o meu numerador é maior, entendeu? Então, esse aqui também é uma fração imprópria. E dessa forma, nós conseguimos representar em forma de figuras as frações, ok? Certinho? Porque a gente estava trabalhando com fração própria que era menor do que o inteiro, e aqui a gente está trabalhando maior do que o inteiro, ok? Vamos a algumas observações. Observações fundamentais. Todo número natural pode ser representado por uma fração. Então, quando eu tenho lá o número natural 15, eu posso representar ele em forma de fração pró, com certeza, que é igual a 15 sobre 1. 15 dividido por 1 não é 15, eu só estou representando um número natural em forma de fração. Então, quando o número está lá sozinho, significa que ele tem um número 1 embaixo dele. Vamos ver outros exemplos aqui. 23 é igual a 23 sobre 1. Porque 23 dividido, isso aqui é o traço da divisão, dividido por 1, é igual a 23. Vamos a um próximo exemplo. 7 é igual a 7 sobre 1. Porque 7 dividido por 1 é igual a 7. Vamos lá para a próxima observação. Toda fração com numerador 0 é igual a 0. 0/12 é igual a 0. Por quê? 0 dividido por 12 é igual a 0. 0 dividido por qualquer número é igual a 0. Lembre-se que fração é uma divisão. Então, 0/150 é igual a 0. 0/252 é igual a 0. Quando o numerador de uma fração for 0, o seu resultado será 0, ok? Então, vamos para a terceira observação. São pontos importantes. O denominador de uma fração não pode ser 0. Então, frações do tipo 24 sobre 0, 17 sobre 0, 8 sobre 0, qualquer fração que tenha denominador é o número de baixo, igual a 0, não existe fração. Você não pode dividir uma barra de chocolate para ninguém, não ocorre divisão, não existe divisão, ok? Então, é dessa forma que a gente consegue, primeiro, para a gente comparar as frações, a gente precisa identificar se ela é uma fração própria, imprópria ou aparente. Se tiver dificuldade, representa ela em forma de figura para você conseguir visualizar. Sempre coloque um exemplo prático. O exemplo da barra do chocolate é bem importante, é bem simples de você conseguir compreender.
façam os exercícios que vai dar tudo certo. Um beijo no coração.